No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais essa edição. Acompanhe comigo os principais fatos que repercutiram em nosso ministério e nas igrejas no Brasil e no mundo. Fique ligado, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. A gente começa o nosso giro por Montes Claros, em Minas Gerais. No último dia 20 de agosto, a Igreja Verbo da Vida na região realizou um treinamento pastoral. A programação, que durou 2 semanas, teve como objetivo fortalecer a liderança e impulsionar a palavra da fé no norte do estado. Ao longo do evento, os participantes receberam instruções sobre governo da igreja, aperfeiçoamento de caráter, desenvolvimento de líderes, relacionamento familiar e gestão de crises. Foi um tempo de muito aprendizado. Nós vamos agora para Florianópolis, capital catarinense, onde a Igreja Verbo da Vida no município estreou um projeto musical com o lançamento da música Tu Permaneces. Sob a liderança do pastor André Martins, o Verbo Floripa Music surgiu do esforço coletivo dos músicos da igreja e tem o objetivo de alcançar a todos com a palavra da fé e o amor, além de cantar a visão do ministério. O single já está disponível nas principais plataformas de streaming, é só baixar e ser abençoado. Enquanto isso, lá em Salvador, na Bahia, o pastor Raimundo e sua esposa Vânia Nascimento receberam o título de cidadãos soteropolitanos. A honraria concedida pela Câmara Municipal celebra mais de 2 décadas de empenho do casal naquela cidade, fruto do chamado de Deus para ensinar a palavra da fé ao povo baiano. Nossos parabéns para eles. Ainda na Bahia, a Igreja Verbo da Vida, em Feira de Santana, realizou um jantar para casais. O evento teve o propósito de abençoar 42 cônjuges e também arrecadar fundos para ajudar alunos do Centro de Treinamento Bíblico Rema. O evento contou com ministrações do pastor João Roberto e Janaína Albuquerque, que instruíram os participantes acerca da vida familiar e conjugal, além da aliança do casamento. O evento foi maravilhoso. Pra gente encerrar, no último final de semana aconteceu o JPN Tour, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O evento ressaltou o legado da fé e reavivou o chamado missionário. Para saber mais, é só acessar o nosso portal e ficar informado de tudo que aconteceu por lá. No programa de hoje, a gente recebe o pastor Edilson de Lira. Ele é pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Petrolina e também é supervisor do nosso ministério. Olá, pastor, bem-vindo ao Verbo Online. Olá, um prazer estar com você que nos assiste também. Tenho certeza que vai ser uma conversa abençoadora. Pastor, o senhor conta que quando o senhor assumiu a igreja em Petrolina, haviam cerca de 130 membros, né? 130 pessoas. Hoje tem um crescimento aí muito grande. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi que contribuiu para isso, estratégias que combinaram para esse crescimento que a gente observa hoje. Maravilha. Quando a gente assumiu, há mais ou menos 14 anos atrás, nós tínhamos, como você falou muito bem, cerca de 130 membros. A igreja tinha aproximadamente 10 anos de existência e uma das coisas que eu posso dizer que foi uma chave para o crescimento foi o levantar liderança. Sim. Eu lembro que quando a gente assumiu, uma das primeiras frases que eu trouxe para as pessoas foi que se houvesse unidade na nossa equipe, no nosso núcleo, mesmo que algumas pessoas na transição saíssem, é comum quando se muda de pastor que as pessoas estejam habituadas ao jeito do outro pastor, ao estilo de pastoreio, sintam saudade. Mas mesmo que algumas pessoas saíssem, se a gente tivesse uma equipe unida, era uma questão de tempo para essa unidade ter a ordem da bênção do Senhor e trazer um crescimento. Então, uma coisa que eu falo muito quando eu ministro sobre crescimento de igreja, na matéria Ofício do Pastor, que é a matéria que eu estou dando aqui enquanto a gente faz essa entrevista em Campina Grande, é que a maioria das igrejas, se você perceber, cresce muito rápido,
para uma faixa de 200 membros, 300. Se eu pegar a história de qualquer igreja, vamos chamar aqui de igreja A, você acabou de ser levantado como pastor, você é enviado para aquela cidade, você começa a se reunir numa casa, no auditório de um hotel, um grupo rapidamente cresce de 30 para 50 pessoas, você precisa alugar um prédio, em um ano, 120 pessoas, em 2 anos, 200 pessoas, o pastor começa a pensar, meu Deus, isso é um avivamento, a igreja vai ter 1000 pessoas daqui a 3 anos, mas passa-se mais um ano, 210 pessoas, 30 chegaram, 20 saíram, passa-se mais um ano, 215 pessoas. E a gente vê, isso aqui é estatístico, Sim. tá? 80% das igrejas no Brasil tem até 300 pessoas. A maioria das igrejas, não importa se é Verbo da Vida, se é uma igreja tradicional, se é uma igreja neopentecostal, cresce muito rápido para um patamar de 200 a 300 pessoas. Sim. E depois estaciona durante anos, no que eu costumo chamar de barreira dos 200. Não é matemática pura, Sim. claro que a gente está falando de uma faixa, Sim. 150 a 350. E um dos motivos não é somente espiritual. Eu não estou aqui ignorando os ardis do diabo. Sim. Né? O diabo não quer que a igreja cresça, isso é um fato. Não é somente porque o pastor está em pecado, porque o pastor está fora do chamado, mas tem motivos que são sociais. Uma pessoa normal consegue acompanhar diretamente, individualmente, entre 200 a até 400 pessoas. Sim. E a maioria dos pastores tem uma mentalidade de que eles vão ser o cuidador individual de cada ovelha. Vai ter que saber o nome, a história e acompanhar de perto cada pessoa individualmente. Quando isso acontece, o pastor, ele acaba sendo o teto do crescimento da igreja. Sim. Então, eu precisei mudar essa mentalidade e eu não estou aqui estabelecendo uma doutrina. Sim. Não estou dizendo que toda igreja tem que ser assim, mas foi a nossa experiência. Que está funcionando. Que está funcionando. A gente entendeu que eu não conseguiria, por exemplo, acompanhar 800 pessoas, 2.000 pessoas. Hoje nós temos mais de 5.000 membros na nossa igreja. E se eu dissesse, vou visitar todo mundo, e eu fizesse 2 visitas por dia, quantos anos levaria para a gente visitar todos os membros? Então eu entendi que eu precisava levantar líderes que iriam cuidar de pessoas e eu iria cuidar dos líderes. Sim. Então eu acredito que essa foi uma virada de chave muito importante. Quando a gente olha para Jesus, para dar um fundamento bíblico nisso, Jesus gastava mais tempo com os 12 Sim. do que com a multidão. Sim. Pode parecer acepção de pessoas, mas na verdade Jesus entendia que era aqueles 12 que ia dar continuidade ao trabalho de Jesus quando Jesus partisse. Sim. Então, a gente investe mais tempo na liderança, a liderança cuida das pessoas e aí o potencial de multiplicação é infinito, porque a gente pode ter várias camadas de liderança. Eu invisto nos líderes, os líderes levantam outros líderes que cuidam de pessoas. Então eu acredito que essa é uma das chaves muito importante. Eu poderia falar de outras, mas para a gente não ficar só nesse tópico, eu finalizaria dizendo que um ponto muito importante para que a igreja possa experimentar crescimento é que o pastor precisa amar o seu povo. Eu não sou de Petrolina, mas eu amo a cidade de Petrolina. Sim. A gente tem possibilidades e convites para outros países, para outras cidades. Eu não troco a minha equipe por nenhuma equipe no mundo. Tem muita gente boa em muito lugar, tem muita cidade boa, mas quando a gente ama o povo a quem a gente está servindo, há uma identificação natural. Sim. Sabia que leva em média 6 a 7 anos para uma igreja ficar a cara do pastor? Quando você começa a investir do seu tempo, quando você começa a treinar a sua equipe, quando você começa a formar uma cultura, se você está plantando uma igreja há 2, 3 anos, alguns pastores mais experientes dizem: você ainda não tem uma igreja, você só tem um grupo de pessoas. Sim. Eles ainda não têm uma história, eles ainda não têm pertencimento, ainda não têm aquele senso de comunidade. Leva 6 a 7 anos para uma igreja ficar a cara do pastor. Mas uma triste estatística mostra
que a maioria dos pastores no Brasil, isso não é de Verbo da Vida, isso é de todas as denominações, passa entre 4 a 5 anos, em média, à frente de uma igreja. E aí muda de cidade, muda de pastoreio. Ou seja, a maioria dos pastores não passa tempo suficiente para provar do fruto daquilo que ele semeou. Então, uma outra dica que eu daria é: se você vai para um lugar para plantar uma igreja, ame aquele povo e decida no seu coração ficar, se necessário, a sua vida inteira naquele lugar. Não faça planos para o próximo evento, nem para o próximo mês da igreja. Faça planos para a próxima década. Essa perspectiva de longo prazo, ela também é um segredo importante para o crescimento. Interessante que você falou aí uma palavra, liderança, que é uma área que você transita muito também e gosta de falar sobre isso. O Maximize surgiu para isso? O Maximize, eu posso de certa maneira dizer que tem a missão de inspirar cada esfera da sociedade com os valores e com o poder do reino de Deus através do desenvolvimento de líderes. Como assim? A gente percebe que os princípios de liderança que nós temos na Bíblia são como leis universais, leis da natureza. A gente tem a lei da gravidade, por exemplo, é uma lei da física. Se eu tropeçar aqui nessa cadeira, a lei da gravidade não vai perguntar se eu sou jovem, se eu sou idoso, se eu sou pastor, se eu sou novo convertido, se eu sou crente, se eu sou ateu, se eu sou homem, se eu sou mulher. É uma lei. Funciona com todo mundo. Então, da mesma forma que existem leis na física, na química, na biologia, existem leis espirituais e liderança que, se eu usar no pastoreio, a minha igreja vai crescer. Mas se eu usar na minha família, se eu usar na política, se eu usar nos negócios, se eu usar na educação, nas artes, na comunicação, eu também vou ser muito bem sucedido. E a ideia do Maximize veio justamente em poder, de uma forma simples, acessível, trazer esses princípios para cada área da sociedade. Os princípios de liderança na Bíblia não são somente para quem vai ser um ministro do Evangelho, para quem vai ser um pastor, mas nós temos uma plataforma, e eu vou abrir um parêntese publicitário aqui. Você que está assistindo pode baixar o aplicativo Maximize, Google Play, App Store, e lá você vai fazer uma assinatura, R$ 29,90 mensais, menos de R$1 por dia, onde você vai ganhar um login, uma senha para o que eu chamo da Netflix do líder cristão. Então a gente tem, por exemplo, um curso chamado Maximize na Política, para pessoas que querem ser um candidato, servir numa assessoria, numa secretaria, numa campanha. Como eu posso entrar de uma forma bíblica, sem ferir os princípios cristãos? A gente tem o Maximize Tech, para pessoas na área da tecnologia. Então a ideia em si é formar líderes em todas as áreas da sociedade, baseados nos valores e no poder do reino de Deus. Sobre essa questão de política, né? Agora achei interessante, isso está na plataforma também. Isso. A gente vive uma situação no país, pastor, que o país está muito polarizado. Direita, esquerda, não é? O senhor acredita que como deve ser o posicionamento do cristão num cenário tão delicado como esse? Excelente pergunta. Eu acredito que essa tendência, ela não é uma questão apenas do Brasil. É só a gente olhar para os Estados Unidos, o Trump, o Biden, na última eleição. A gente supervisiona igrejas na Bolívia, e recentemente a gente também teve uma grande polarização. Se a gente olha para a Argentina, se a gente olha para a França, para a Hungria... Outras nações também. A polarização hoje é uma tendência mundial. A gente poderia aqui discutir muitas causas disso. As redes sociais têm o seu papel. Eu acredito que as pessoas agora, elas desenvolveram uma voz maior. E claro que também tem os seus perigos, mas com relação ao cristão, a gente precisa conciliar, é uma percepção que eu tenho, o nosso amor pela verdade com o amor pelas pessoas. A gente precisa entender, nesse ambiente tão polarizado, nesse clima de guerra ideológica, que a pessoa que pensa diferente de mim não é meu inimigo. É importante a gente salientar que nem toda esquerda é anticristã e nem toda direita é cristã. Eu sei que algumas pessoas, especialmente quando estão em um desses polos, acham que essa ideia em si é muito radical. Mas quando a gente olha para o espectro político da esquerda, a gente tem, por exemplo,
a esquerda marxista, e o marxismo ele prega que a religião é o ópio do povo, que o cristianismo é uma ilusão para prender pessoas debaixo de uma dominação. É claramente um ensino anticristão. Mas dentro da esquerda a gente tem, por exemplo, os social-democratas. Eles falam sobre mais impostos, sobre uma sociedade que tenha uma melhor distribuição de renda. São pautas que você que está ouvindo, concorde ou não são questões de cristão ou anticristão. Sim. São visões de mundo. A Bíblia não fala sobre qual modelo de sociedade nós devemos ter com respeito à tributação. Se a gente tem que ter um welfare state, ou estado de bem-estar social. Se a gente tem que ter um SUS ou somente uma saúde privada. São questões políticas secundárias às escrituras. Quando a gente vai para a direita, da mesma forma, existe uma ala do conservadorismo que, por exemplo, no Brasil, nas questões morais, está normalmente mais alinhada aos princípios cristãos, da defesa da vida, de ser contra o aborto e outros pontos. Mas mesmo na direita, a gente tem às vezes direitas ultranacionalistas, que colocam a nação ou o líder da nação acima das próprias escrituras. Sim. A gente tem pessoas que vão dizer que bandido bom é bandido morto. Não encontramos isso nas escrituras. Então a gente precisa ter uma visão equilibrada, onde você pode e deve até ter o seu direito de se posicionar. É importante também nesse tempo polarizado dizer que o posicionamento público ele não é uma obrigação, ele é um direito. Então algumas pessoas elas se sentem pressionadas, mas você é um isentão, você não vai falar nada, você não é obrigado a falar, mas você tem o direito de falar. E por outro lado, quando a gente se posiciona, as pessoas precisam entender, especialmente para mim como pastor, que eu sou um pastor, mas eu também sou um cidadão. Sim. Eu também tenho um CPF, eu Paga também impostos. exerço voto, eu posso exercer o direito político. É interessante porque um dia eu estava num programa de rádio e discutindo sobre essas questões, e o entrevistador me perguntou sobre abuso de poder religioso. E eu disse, olha, primeiro, não existe na lei abuso de poder religioso. Esse termo é uma invenção mais ideológica do que legal. Segundo, vamos pensar junto aqui. Você já ouviu falar, por exemplo, de abuso de poder acadêmico? Quando um professor de universidade, ele estimula os seus alunos a votar numa determinada ideologia ou partido? Não, ninguém fala sobre isso. E que acontece? Acontece. Já ouviu falar, por exemplo, de abuso de poder tribal? Quando um cacique, num grupo indígena, literalmente obriga, e eu tenho histórias, a votar em um determinado partido, em uma determinada pessoa? Não, acontece. Já ouviu falar de, por exemplo, abuso de poder artístico? Quando um cantor, um ator, expressa a sua opinião política e influencia milhares ou milhões a um determinado candidato? Não. Por que então somente o segmento religioso não pode ter pessoas que exercem influência, que são relevantes? A gente entende que legalmente usar os bens públicos de uso comum da igreja para fins partidários e eleitoreiros é crime. Mas a gente está falando de fora desses bens comuns, a pessoa do líder religioso. Como qualquer outra pessoa, ela tem direito de se expressar. E eu sei que isso gera polêmica, às vezes gera algumas divisões, mas a democracia é barulhenta. O silêncio é característica das ditaduras. Agora, para fechar, eu quero reforçar o que eu disse no começo. A gente precisa aprender a amar a verdade e amar as pessoas. Tem gente que, em nome da verdade, pisa em pessoas, odeia pessoas, e tem gente que, em nome do amor às pessoas, abre mão da verdade. A gente deve fazer como Jesus fazia. Ele era cheio de graça e de verdade. Paulo falava que a gente deve ser cheio de bondade e conhecimento. Conhecimento sem bondade ou verdade sem a graça vai gerar legalismo. Graça sem verdade vai gerar libertinagem. Agora, verdade com graça, conhecimento com bondade vai gerar libertação. Então é importante a gente ter esse ponto de equilíbrio, que é muito difícil, mas nem sempre o caminho certo é o mais fácil, né? Pastor, muito bom.
as pessoas que lhe acompanham nas redes, a sua família, a oração é algo muito forte na sua vida, na família e na igreja, né? Sim, sim. Recentemente, na Conferência Nordeste, houve um fato bem interessante, assim, que a conferência terminou e a igreja de Petrolina continuou orando. Verdade. Continuou orando e assim, a hora adiantando, a madrugada chegando e todo mundo orando, não saíram da igreja. Eu precisei sair antes, não sei até que ponto ficaram. O senhor também está entre os fundadores do curso de oração. Sim. Eu queria que falasse um pouquinho como surgiu essa direção para isso. Olha, eu acho interessante, até dentro da forma que você perguntou, dizer que oração não é uma questão de direção. Oração é uma ordem bíblica. Sim. Oração é a nossa base. Eu digo isso porque talvez alguém diga, isso é uma característica do pastor Edilson. Isso não é uma característica do pastor Edilson. Isso é uma obrigação de todo cristão. Na verdade, o John Wesley dizia que todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele primeiro chama o seu povo a orar. Não é que Deus não possa fazer sem a gente. Ele é onipotente, mas é que Deus não quer fazer sem a gente. Deus soberano, voluntariamente, se amarrou, se limitou à nossa colaboração. Ou seja, Ele só faz alguma coisa na terra até que alguém ore. Então, oração não é mais um compartimento, mais um ministério, mais uma área da igreja. É a essência, é o nosso chamado principal. Os discípulos não disseram a Jesus, Mestre, nos ensina a pregar. Mestre, nos ensina a operar os milagres. Mestre, nos ensina a orar. O Charles Spurgeon dizia que preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Então, de fato, a gente entende, não foi uma direção que eu tive, é que olhando para a Bíblia, a gente compreendeu que a nossa responsabilidade principal como igreja é a responsabilidade da oração. Nós temos a nossa torre de oração, a visão é 24/7, então tem gente orando 24 horas por dia, 7 dias por semana na nossa torre. A gente ainda não chegou lá, tem algumas horas que presencialmente está vago, mas a gente vai chegar nesse alvo. A gente vai, e aqui é um spoiler, tá? Quem está assistindo o Verbo Online vai ficar sabendo em primeira mão, né? Então, exclusividade para você. O Centro de Oração Verbo da Vida, aqui de Campina Grande, vai estar se expandindo também para Petrolina. Que coisa boa. A gente está organizando tudo para nesses próximos dias fazer esse anúncio oficial para a igreja, porque mais uma vez a gente entende que a oração é a base para todos os milagres que Deus quer fazer nas nossas vidas. Tem gente que diz, mas eu sou ocupado demais para orar. Eu acho que o pensamento da gente deveria ser mais ou menos assim: eu estou ocupado demais para não orar. Ou seja, a gente faz tanta coisa, é tão corrido o nosso dia a dia, que quando a gente vai fazer mais alguma coisa, a gente tem que ter certeza que foi fruto de oração, que é a direção de Deus, para não estar perdendo tempo. Sim. Então, o que a gente decide hoje tem que ser fruto de oração. Oração é o ponto de partida, oração é o ponto de partida e o ponto de destino também de cada cristão. Falar sobre oração a gente estica bastante, então fica à vontade aí para interferir. O capítulo 2 surgiu de oração? Certamente surgiu de oração. O capítulo 2, pelo próprio nome, já traz um pouco de ousadia, já traz um pouco de impacto, porque fala mesmo sobre trazer um novo capítulo para a história do Evangelho no sertão. Sim. E em Petrolina especificamente. Algumas pessoas podem entender como arrogância, algumas pessoas podem entender como prepotência, mas eu tenho essa percepção que nós estamos vivendo uma estação diferente do Evangelho naquela região. Durante décadas, o sertão sempre foi visto como uma região de vitimismo, Sim. de pequenez, eu não posso, eu não consigo. Uma região que sempre foi carente e que, portanto, era explorada por agentes políticos que se aproveitavam para criar ciclos de dependência. E eu entendo que o Senhor está quebrando isso nessa geração.
nesses dias. É curioso porque, diante de todo o projeto, algumas pessoas pensam: o capítulo 2 é aquele projeto da construção do templo, né? A construção faz parte do capítulo 2, com toda certeza, mas o capítulo 2 não é construir um templo, é desconstruir uma mentalidade nas pessoas. As pessoas pensam: pastor, um terreno de mais de 18 milhões, daqui a um ano mais ou menos ele está todo quitado, sem empréstimo, sem financiamento. Pastor, uma construção de mais de 50 milhões. Tem ajuda dos Estados Unidos nisso? E eu disse: olha, recentemente a gente está plantando uma igreja nos Estados Unidos e a gente está bancando uma igreja lá. Deus tem senso de humor, não é? Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Eu creio que chegou um tempo de, não Petrolina apenas, mas o sertão do Nordeste ser um celeiro de missionários. A gente tem investido em missões como nunca. A gente tem hoje 16 missionários ativos no campo a partir de Petrolina. Então, de Petrolina a gente tem missionário na África, na Oceania, na América do Norte, na América Latina, no Reino Unido. A gente quer expandir isso ainda mais. O capítulo 2, ele tem uma transformação social também para aquela região a partir da igreja. Então, a gente está começando numa ilha lá no Rio São Francisco, o Centro Vida. Quem quiser pesquisar depois, Centro Vida Petrolina, lá no Instagram. Nossa casa de recuperação de dependentes químicos. Já temos 7 pessoas que foram alcançadas. O alvo agora é a expansão, uma construção de uma estrutura que vai abrigar 50 homens, depois uma estrutura para mais 50 mulheres. A nossa igreja reformou a cadeia feminina da cidade. Então a gente está falando não somente de um impacto no que diz respeito ao aspecto religioso, a gente está falando de um impacto que vai mudar o PIB da cidade. Campina Grande social, né? Vive isso, não é? A gente ouve Guto falar sobre como a igreja e os eventos movimentam o turismo, movimentam a economia, movimentam a rede hoteleira. Isso já está acontecendo numa certa medida em Petrolina. A gente entende que a igreja vai mudar o social, que a igreja vai mudar o aspecto político, por que não dizer? A gente entende que a igreja vai mudar o aspecto cultural. A gente tem dentro do capítulo 2 as C2 Produções Artísticas. A nossa produtora já tem várias músicas, vários artistas da região que estão sendo gravados. O C2 Worship, nos últimos 12 meses, teve cerca de 150 mil ouvintes no Spotify, por Gravaram exemplo. Acontecerá agora há pouco, Gravamos a música Acontecerá na Bolívia. Agradeço a matéria que foi feita, né? E foi uma parceria com músicos bolivianos e músicos brasileiros. Então você que está ouvindo, procura depois no Spotify também, C2 Worship. Mas enfim, a gente entende que o capítulo 2 não é uma construção. A construção, ela é somente um dos aspectos visíveis. A gente, na verdade, está usando essa construção, essa grande estrutura para construir grandes pessoas e para fazer a mudança que ele se propõe. Interessante sobre essa questão. A gente tem visto aqui nas conversas, nas entrevistas com os pastores, cada vez mais as igrejas Verbo da Vida, representantes, supervisores do Ministério Verbo da Vida, sendo influentes, né? Tendo esse nível de confiabilidade social e isso repercutindo dentro e fora da igreja. O capítulo 2 é uma obra grandiosa, né? Como o senhor mesmo diz, quem vê o progresso não vê o processo. Isso, exato, né? Exato. Durante esses anos, houve desafios, milagres. O que é que o senhor tem contemplado? Durante essa manhã houve desafios. Sim. A gente, na verdade, está derrubando um gigante todo dia. Se eu fosse contar testemunhas aqui, a gente, esse ano, precisou fazer o que se chama de drenagem pluvial de uma das avenidas do projeto. A gente está falando de uma área de 30 mil metros quadrados. Então, não é apenas uma construção, é um projeto de urbanização para o município. A gente tem estudo de impacto ambiental, estudo de impacto comunitário. A gente vai ser um polo gerador de tráfego. Então, as vias mudam
A gente tem rotatórias que estão sendo implementadas, duplicação de avenida que está sendo implementada, viaduto que foi feito, que de uma certa forma vai estar favorecendo esse fluxo de pessoas. Uma das avenidas do nosso terreno foi, através da Câmara Municipal, nomeada Avenida Verbo da Vida. Olha só. Então, interessante porque o próprio poder público já reconhece o impacto que essa construção vai trazer. A gente vai ter um hotel dentro do capítulo 2, com 60 quartos. Então, a própria Secretaria de Turismo local, esses dias, nos procurou e disse: pastor, o projeto do hotel, vocês não pensam em fazer já no ano que vem? Porque a gente está tendo uma demanda alta em Petrolina e os hotéis estão bem saturados. Então, um projeto dessa magnitude vai envolver desafios diários. A gente, por exemplo, recentemente, eu estou falando hoje de um milagre. A gente conseguiu capitalizar um bem de cerca de R$40 mil para uma parcela de um projeto que a gente precisava pagar essa semana. A gente não tinha esse valor. É interessante a gente falar isso, porque quando a gente fala de projetos dessa magnitude, 1,5 milhão de drenagem pluvial, 700 mil de fundação do primeiro prédio, tudo isso nos últimos 4 meses. Tem gente que pensa que a igreja está nadando em dinheiro, que está sobrando, mas esses 40 mil que a gente está falando, a gente não tinha. Chegou hoje, através de um milagre. O que mais me chama a atenção no projeto do capítulo 2 é que, por mais que no mês retrasado a gente tenha investido 470 mil, no mês passado 360 mil, nesse mês a gente já passou dos 300. A maioria dos investimentos não é feito de grandes investidores em pequena quantidade, semeando grandes quantias. Não é uma pessoa que chegou: olha, toma 100 mil reais, olha, toma 1 milhão de oferta. São muitas pessoas, sim, com pequenas contribuições. Eu costumo dizer que uma grande igreja não se constrói no talento de poucos, mas no sacrifício de muitos. E isso, para mim, torna esse milagre ainda mais belo. Sim. Porque são pessoas que ofertam mensalmente, nas cotas que a gente tem para a estrutura do prédio, por exemplo, valores de R$50, de R$100, de R$40. Só que isso, as centenas, as milhares, pode causar um grande impacto. E isso é importante de entender, porque às vezes, quando a gente ouve um projeto de 50 milhões, as pessoas pensam: pastor, vou me envolver, vou orar para Deus levantar um milionário. Porque quem sou eu diante de um projeto de 50 milhões? Mas a sua contribuição faz uma grande diferença. Sim. Imagina se todo mundo pensasse: meus R$50 não vão fazer a diferença. Todo mês, só para dar um exemplo, a gente paga uma média de R$95 mil somente para a parcela do terreno que a gente comprou. Daqui a um ano, mais ou menos, está quitado. Esses R$95 mil são pagos com cotas de 10, de 30, de R$50, de centenas de pessoas. Então, você que está assistindo e quer se envolver, você pode, por exemplo, fazer uma doação recorrente, 10, 20, 50, R$100, para o nosso Pix, que é capítulo2@verbopetrolina.com. Capítulo sem acento, numeral 2, @verbopetrolina.com, e pode ter certeza que a sua semente vai ter um grande impacto. Para finalizar esse aspecto de contribuição, a gente tem dentro da nossa construção um portal de transparência. Sim. Então a gente tem um site, se chama verbopetrolina.com/capítulo 2, mais uma vez capítulo sem acento e o numeral 2, e lá a gente tem relatório quinzenal de engenharia, a gente tem boletim de obras com notícias. Quer saber os milagres que têm acontecido toda semana? Vê lá as notícias. Vou contar um testemunho. Semana passada a gente precisou, não estava previsto no orçamento, de um projeto de contenção por causa da movimentação de solo que a gente estava fazendo. Esse projeto custava cerca de R$20 mil. A gente não estava com esse valor. A gente começou a fazer os orçamentos com várias empresas, e aí uma empresa manda a proposta orçamentária. Sim. A melhor empresa daquela região. A gente começa a ler tudo, e aí ele coloca lá o descritivo de cada item, total R$20 mil. E depois ele bota uma planilha do lado, colocando cada item mais uma vez e dizendo total real, 0. E no final do projeto, na última página, ele coloca um versículo, e ele diz: há tantos anos atrás, eu não lembro agora a data, Deus falou comigo para se mudar para Petrolina
e ele disse que eu iria estar investindo em grandes obras do reino. Chegou linda, o tempo, é uma honra para mim fazer parte disso e poder contribuir com os meus talentos. 20 mil reais, um projeto, a gente não pediu a ele para fazer isso. Eu estou contando um exemplo de milagres, mas se você quer ler e ouvir sobre muitos milagres inspiradores, visita lá verbopetrolina.com/capítulo 2. E participar disso também, né, com pastor? certeza, que não tem como você certeza. Não ser abençoado também, né? Exatamente, tem colheitas agendadas. Sim. Falando agora em impactos, né? Ao seu ver, de que forma o capítulo 2 vai impactar a cidade de Petrolina, a igreja, aquela região? Olha, eu poderia citar muitos aspectos. Se a gente fala, por exemplo, com as pessoas que não são cristãs, porque às vezes a gente pensa somente no aspecto religioso, no aspecto espiritual, eu posso dizer que o projeto em si do capítulo 2, ele é um projeto de urbanização. A gente está no coração da cidade de Petrolina. Se Petrolina fosse um círculo, o meio do círculo, o ponto central é o terreno da nossa igreja. E aquela área é uma área majoritariamente residencial, de classe média baixa. Mas o projeto já tem trazido uma revitalização. Sim. Avenidas têm sido duplicadas, praças têm sido construídas, já há uma valorização imobiliária, corretores já falam, olha, você sabe o projeto que vai ter aqui, então o entorno ele vai melhorar. Existe uma frase de um bispo católico chamado Dom Malan, muito conhecido em Petrolina, e ele falava sobre a Catedral Católica da cidade, que é um ícone histórico lá, turístico também, e ele dizia, construam a casa de Deus e tudo ao seu redor vai se desenvolver. Eu percebo nesse capítulo 2, Deus, de certa forma, repetindo esse modus operandi, porque aquela região tem se desenvolvido. A gente vai trazer, naturalmente falando, Petrolina para se tornar um polo de turismo religioso. Os nossos eventos, a gente está fazendo agora a nossa conferência de liderança, a conferência Maximize, e a gente já tem em torno de 40 a 50 cidades diferentes trazendo caravanas. Petrolina não é uma cidade de vocação turística. A vocação de Petrolina é o agro. Mas muitas pessoas estão indo conhecer a cidade por causa da igreja. Isso movimenta hotel, movimenta restaurante, movimenta comércio, movimenta a economia como um todo. Se eu fosse falar do social, eu iria acabar me repetindo aqui, mas quem quiser conhecer pode visitar o site ongmovimento.org, ongmovimento.org. A nossa ONG, ela movimentou na cidade, só no ano passado, mais de 580 mil reais em recursos financeiros para assistência em trabalhos sociais. Perfuramos poços na zona rural, temos reformado a cadeia feminina, trabalhos de impacto, por exemplo, na cadeia masculina, implantamos uma fábrica de travesseiros. São mais de 3 mil travesseiros todos os meses. Os detentos lá, eles recebem renda, eles recebem regressão de pena. Tem pessoas de fora do sistema prisional que vão para dentro. A gente já tem, para poder ajudá-los, né? A gente já tem aí mais de 20 pessoas que saíram, estão uma condicional ou já estão realmente concluindo o seu regime de pena. E o nosso índice de reincidência no crime das pessoas atendidas pela ONG e pelo REMA nos presídios é 0. Pessoas completamente restauradas. Então isso influi na criminalidade da cidade. A gente tem um projeto chamado Projeto 316. Esse projeto ele atua com pessoas que estão involuntariamente desempregadas. Eu falo involuntariamente porque tem gente que prefere viver de auxílios e bolsas, etc. Mas a gente reinsere no mercado de trabalho. Olha que dado interessante. Eu vi o CAGED, que é o índice de novos empregos, né? E a gente estava impactando em 1 a 1,5% dos empregos em Petrolina através do projeto 316. Você pode dizer 1%, mas é 1% dos empregos de uma cidade. Sim. Imagina se 10 igrejas fazem isso, já é 10% a mais de emprego numa cidade. Então, 1% dos empregos novos, gerados, formais, na cidade, foram através da nossa ONG. São impactos sociais naturais. Se a gente entrar na seara espiritual,
A gente vai falar de muitos outros benefícios. Petrolina hoje é um centro de missões. A gente tem plantado igrejas pelo sertão, em muitos lugares que os teólogos, os estudiosos de missão chamam de janela 1040 do Brasil. Sim. Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo. Sim. A janela 1040 é uma faixa no mundo onde estão os países menos evangelizados. Está lá o Oriente Médio, está lá o norte da África, que é majoritariamente islâmico, está lá o Japão, a China, a Coreia do Norte. Quando a gente fala em Brasil, a gente pensa num país evangélico. Sim. 35% mais ou menos da população evangélica. Só que lá no sertão profundo do Brasil, a gente tem a janela 1040 do Brasil. A gente tem os povos não alcançados. A gente tem cidades, por exemplo, no Brasil, que tem uma igreja evangélica. Uma igreja na cidade. A gente tem cidades que estatisticamente tem 300 crentes. Imagina uma cidade que você diz, eu tenho 300 crentes, não é na minha igreja, 300 crentes na cidade. E a gente tem enfatizado a plantação de igrejas justamente nessas regiões. Sim. A gente tem enviado pastores para plantar igrejas nesses lugares. Então eu creio que o capítulo 2 vai estar mudando, claro que não sozinho, mas com outras denominações, com outras igrejas. A gente é uma gotinha Sim. importante nessa água, né, que o Senhor está derramando sobre o sertão e que vai estar mudando essa realidade também dessa janela 1040 do Brasil, impactando com o evangelismo. É uma gotinha e a gente sabe que as pequenas gotas unidas levantam as grandes tempestades. Exatamente, né, exatamente. Muito bom. Que coisa boa. A gente tinha muito mais assunto para conversar aqui, mas para a gente encerrar, eu gostaria que o pastor deixasse uma dica de leitura que possa edificar as pessoas, aquele livro que você está sempre relendo, que gosta de dar de presente a alguém. Maravilha. Eu poderia indicar muitos livros, mas já que a gente girou a conversa em torno de liderança, de influência, de relevância, um livro que particularmente marcou muito o meu ministério e durante alguns anos foi o meu livro de cabeceira, eu já perdi a conta de quantas vezes eu li. Ele se chama Liderança com Propósitos. Sim. De um autor chamado Rick Warren. Ele é o livro que eu costumo presentear quando a gente conversa com alguma autoridade pública, quando a gente conversa com algum líder do meio empresarial que não é cristão. Eu costumo indicar porque ele traz princípios cristãos de liderança, mas ele não tem o evangeliquez. Sim. Então não é aquele livro que, se você não é crente, você não vai conseguir entender, porque tem uma terminologia teológica mais profunda. Então você dá para um novo convertido, ele entende. Você dá para um pastor, ele é edificado. Você dá para quem não é crente, ele se aproxima de Deus através também dessa leitura. Então fica a minha recomendação, fica a dica aí. Pois é, aproveite a dica, procure nas nossas lojas físicas ou também acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Pastor Edilson, muito bom esse momento, essa conversa com a gente, viu? Prazer estar com você. Muito obrigada mesmo pela participação. Uma honra para mim, estou sempre disponível para quem sabe a gente ter outras conversas. Vai ser um prazer. Amém. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App, é só baixar. Nesta edição, eu vou deixar o meu abraço carinhoso para nossos irmãos que participaram da aula de campo no final de semana. Gabriel, Pedro e Isabel Cristina, lá da Igreja Verbo da Vida em Tauap, Fortaleza. Também o pastor Rodrigo Rocha, da Igreja na Zona Norte, também em Fortaleza. E Antônio Douglas, lá de Aldeota. Eu também fico por aqui, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.